Banha da cobra, banha da cobra. Banha da cobra. Banha da cobra. Banha da cobra, banha da cobra. Banha da cobra. Banha da cobra, banha da cobra. Banha da cobra. Como é que é, como é que é, como é que é? Olá. Como é que é, rapaz? Folga em ouvir-te. Já estou aqui, mano. Muito bem, gosto de saber, gosto de saber. Eu também estou aqui, estamos aqui os dois. E vai ser mais uma emissão do Banho da Cobra. Quase o número da besta. É, Sim, uma besta mais sem um cromossoma, assim. sim, é verdade. É uma ocasião especial, porque há uns tempos atrás nós tivemos o 02 2022 e agora temos o podcast 66. Eu acho é que estamos a 3 podcasts de fazer coisas marotas. Será um episódio especial? Não será? Fiquem para ver. Não sei. Eu não curto 69. Não, é estúpido, não é? Como é que eu ia dizer? Eu não desgosto da parceira sentar-se na minha cara. Também não. Eu não achei interessante o predicado em que eu poderei colocar a parceira ao que ela poderá estar com o nariz a tentar esquivar-se do meu escroto para respirar o meu ânus. Pois, só que isso agora está na moda, não é? O What? lambecus e... O quê? Não está. Como é que... Não. Isso tem um nome, mano. Tu Isso é o sabes dessas salad cenas? tossing. Isso, salad tossing. Isso está bem na moda agora. Mano, isso está uma cena que nunca me foi... Também não, Não sei, mano. eu acho que foi... Eu acho Mas estranho. olha, mas olha lá. Ah. Isso faz nós resolvidos da nossa sexualidade? Ou... Eu vou compartimentalizar ainda mais, em vez de estar a falar por ti. Eu particularmente eu não sei se fui tocado ou não enquanto criança. E pá, eu já li sobre o assunto. Não sobre se fui tocado ou não, obviamente, não deve estar escrito em lado nenhum. Mas eu já li de que quando és molestado enquanto muito criança, tu apenas tens um trauma que afeta o teu desenvolvimento, mas que não necessariamente consegues formular memória desse trauma. Levou-me a pensar já se eu não fui tocado inapropriadamente enquanto criança, muito criança, tipo inconscientemente criança, porque eu tenho um pavor horrível a ameaças externas ao meu ânus, pá. Mano, estou-me a identificar tanto, né? Eu pensava que era o único. E agora estás Ok, a pensar ótimo. nisso. Agora também estou a pensar nisso. Será que eu tenho algum trauma escondido, man, de coisas que não me disseram? Porque eu tenho mesmo. Porque teoricamente. Mas é mesmo tipo, o meu corpo responde. É aquela defesa automática. Estás a ver? Eu tenho o sensor aranha no cu. É isso, é mesmo, sensor aranha no cu, man. É que é mesmo isso, man. Eu tipo, só o vento de um movimento que se aproxime. Numa proximidade daquela. Sim, tipo, fecha tudo, tipo, os portões todos fecham-se. Exatamente. Fica hermético. Sim. Hermético. Os meus braços, tipo, os dois vão para proteger, as nádegas juntam-se. Eu só agora, passado 4 anos de estar na minha relação com a minha namorada, é que tenho alguma vontade que ela me apalpe. Sim, a palpar, mas tipo, primeiro autorizada, ou seja, estás à Não, espera. apalpar já é inadvertido. Já é inadvertido. Não, apalpar que eu ainda não, já é tipo cheguei. seguro. Ainda não cheguei. Mas foi complicado porque Não ainda esqueço, há alturas em que eu estou naquela posição extremamente confortável de estar de barriga para baixo na cama, em que eu fico eu trabalho o core da peida, man. Que eu fico ali. Faço uma prancha glúteo. Estou sempre tenso, man. Exatamente. O meu lado está sempre tenso, meu. É ali uma Nunca prisão de sabes ventre o que mental. pode acontecer, Então, às vezes é complicado. E ela sabe, o pior é que ela sabe. preventivo. Só que ela, como poderá não ter tido compreensão, ou por simplesmente é uma pessoa que foi nutrida em malvadez e maleficência, ela sabe o que eu sinto sobre isso. E ainda assim gostava de ir lá cutucar em tom provocatório. Yeah. Não, porque tipo, não é assim que. deve ser. É aquela sensação de te ver vulnerável, de poder. Eu acho que.
nesta situação ele fica sem saber o que fazer. Sim, porque já que o vulnerável do pós-coito já não funciona, porque falando por mim, no pós-coito há sempre uma mirradinha, como se de repente a sala ficasse com menos 20 graus negativos. Com menos 20 graus negativos é muito bom, com 20 graus negativos. Mas eu pensava que isso era o cúmulo da minha vulnerabilidade. Afinal ainda mais. mas meu, epá, nunca curti, nunca achei piada esse tipo de aproximações. E Também não. tipo, eu faço facilmente a brincadeira gay de, sei lá, banhar o pacote, essas cenas, Yeah. cruzar a perna de forma esquisita mesmo para gozar. Mas há uma linha que separa. Há uma linha que separa ali drasticamente o que é aceitável para mim e o que não é, e geralmente essa linha é o rego. Yeah, acho que sim. Pronto, meu. É Ok. demasiado invasivo, yeah. É porque Mas sim, aquilo isto porque- tem mesmo uma placa imaginária a dizer saída apenas. Não sei o que dizer em relação a isso. Tu tens uma placa imaginária de saída. E as pessoas Tá bem. têm que respeitar as instruções. E atenção, não é supositórios aqui a causa do problema, porque eu, conscientemente, enquanto criança, e tenho a memória bastante bem Sim, formulada, eu lembro-me dos supositórios. Yeah. eu lembro-me dos supositórios e a minha avó, Deus a tenha, se é que isso é uma cena, ela tinha todo o cuidado. Eu lembro-me perfeitamente de duas fases da minha vida em relação ao cuidado que a minha avó tinha a aplicar-me o supositório. O primeiro era besuntar a ponta do supositório com azeite, Yeah, pois. que era para facilitar, obviamente, a entrada. Yeah. Porque o supositório em si já tinha uma forma de bala. Sim. Eu lembro-me perfeitamente. Isto é bastante... Há um biquinho e depois do outro lado é um bocado mais curvo, que é porque para se usar o polegar para então facilitar ali o empurrão. Yeah. E a própria, como é que eu ia te explicar? A própria matéria da qual é feito o supositório é meio cremoso. Sim. O que por sua vez não necessitaria que a minha avó tivesse o cuidado extra de besuntar aquilo com azeite. Mas a minha Sim, avó, mas queria facilitar ainda mais. Sim. na delicadeza e no decoro, Yeah. que podia ter cuspido e não cuspiu. É isso, exato. Não é? O garoto está doente, está aqui a sofrer com dores, mas agora não vou deixá-lo, não vá à cozinha buscar o azeite, Oh, pô. porque ele está a sofrer, vai já aqui. Ou pôr o dedo Mas primeiro não. para alargar. Sim, podia ser uma hipótese, mas não. Portanto, eu lembro-me bastante bem disso. Eu lembro-me também de que quando não calhou a ser certo supositório, certa marca, da minha avó ter o cuidado de desbastar uma das pontas do supositório para dar um formato ainda mais isto é o nome, ogiva, mais formato de ogiva, mais formato de míssil, para então fazer o ataque. Esse nunca vi. Yeah. Olha, Yeah. boa cena. Yeah. Pá, portanto não é o supositório. O supositório eu tenho bastante bem e em conta, porque eu nessa altura já lia bulas de medicações, porque a minha avó era muito medicada e tinha dificuldades em ler e tudo mais, então eu facilitava-lhe, principalmente quando o médico, sabes como é que os médicos caçam com os velhos, tipo, olha, dói-me aqui, então tome lá, tome isto. E já se esquecem de perguntar o que é que você toma de medicação, para ver se há conflito ou não. Então eu já tinha o cuidado de ler a bula, isto por indicação da minha tia, dizer, olha, lê aqui a bula e se disser aí alguma coisa que entra em conflito com a situação de cardiovascular, diz que para a avó não tomar. Eu já tinha esse cuidado, então eu sabia perfeitamente o que é que o supositório era, para o que é que era e a aplicação, e isso nunca me fez confusão. Eu nunca tive nenhum tipo de pudor em que a minha avó me enfiasse literalmente remédio pelo cu. Exato, yeah. Mas já no decurso de toda a minha vida, pá, brincadeira de aproximação do dedinho ou assim, não. Pois, nunca nada. Não. Também nunca tive essa curiosidade, digamos assim. E é aí que eu quero chegar, meu. Estamos agora aqui, eu não sei, eu estou a fazer isto em tom de piada, mas até que ponto não é piada, não faço mesmo ideia. A cena do, não sei se fui tocado enquanto criança e não me lembro, mas de onde é que poderá, dentro do racional, racional não tem lugar aqui, isto é instintivo, não é racional. Eu não penso que não me deixem tocar no rabo. Pois o meu corpo reage primeiro. Mano, exatamente. É que é uma ereção ao contrário. É uma ereção. É uma ereção. É uma ereção. Que é mesmo. Eu ia te perguntar se isto tem algum ramo do género má resolução da nossa sexualidade ou se está depositado em
algum medo em termos a descoberta da nossa sexualidade. Mas Não sei, só posso falar por mim, né? Eu acho que para mim é tipo. Nem sequer diria que está relacionado, estás a ver? Tipo, eu considero-me bem resolvido com a minha sexualidade, ah, mas que isso é. Há de ser mesmo. Como é que eu hei de dizer? Desinteresse. Não, eu não, percebo não, um não, profundo, sim, yeah, sim, um profundo yeah, um desinteresse. profundo desinteresse, estás a ver? E nem Sim. sequer, yeah. Como é que eu ia te explicar? Mas, Como é que eu ia te traduzir? mas acho que é mais É, a ideia do, epá, isto é só para sair, que está enraizado nas células. pois, mas eu não quero ser hipócrita porque eu não quero ser hipócrita porque já quando eu quero exercer entrada sobre a saída de outras, ou neste caso, quando noutra vida eu quereria exercer entrada sobre a saída de outras, isso apraz-me bastante, pá. Ok, pronto, eu já não sou assim, né? És consistente, vá lá. Sim, é saída para toda a gente. Não deixa de ser. Ok. Não, neste caso, ou seja, aquilo que estás a Eu dizer, percebo o que estás tipo, a é uma dizer. coisa que O que não me estás a apraz a dizer. mim, estás a ver? Então, pronto, a mim Sim, não se sim, sim, aplica. sim, sim. Pronto, ok, muito bem, muito bem, muito bem. Eu tenho o déjà vu estranho que já falámos sobre isto antes. Sim, já está a resvalar para um assunto que já falámos já. O que me remete outra vez à pergunta que não é se isto é uma adjacência. Ok, esquece, não vou estar agora a entrar neste loop nervoso. Então, e como é que estás, meu? Como é que tens passado? Bem, sim. Muito bem. Choveu e tal. Está sol agora. Esta semana finalmente choveu. Yeah. Yeah. Não estávamos com problema de seca ou assim? Eu li qualquer mas coisa, não- mas depois tipo não abri. Sim, mas não choveu o suficiente para. Ok. Não choveu o suficiente para nada, infelizmente. Ah. Eu fiz a pergunta à minha miúda, tipo, na conversa hipotética de que o que é que se faz, o que é que se poderá fazer num país em situação de seca? Importa-se água? A solução mais óbvia capaz. é. A solução mais óbvia será desalinizar. Mas isso é caríssimo. E nós não somos o Dubai. Yeah. Portanto, a minha pergunta seguinte seria o que é que um país de seca extrema e que Por depende acaso andei a ler e nós temos 2 centros de Linização. Eu sei que sim. Yeah. Eu sei que sim, mas não dou vazão. Não, sim, não déficit. dá. E ao mesmo tempo, também, epá, não confirmei esta informação, alguém que me diga que está errado, ou tu mesmo, de que o ministro ou ministra, nem sei, vê lá, nem sei quem é, da Agricultura, disse Sim. que nós tínhamos reservas de água suficientes para 2 anos, então que não havia problema e que, pelo menos por agora, não haveria causa para histeria. Mas pronto, mas eu não confirmei isto também. Mas Ou seja, está aqui uma notícia de há 3 dias. dá a Está aqui uma impressão notícia de de há 3 dias que existem diz... reservas e que alguém armazena a água. Isso era o que se faria, ou é o que se faz, em contexto dito normal, num panorama que é recorrente do nosso país. E que é cada vez mais agravante pela situação da crise climática. Sim, Só que eu tenho aqui... Sim, Diz. Não, mas no nosso país já é uma coisa que de vez em quando vai acontecendo. Portanto, faz todo o sentido que existam reservas de água. E volta e meia há sempre aquela polémica da comporta lá do Rio Tejo, ou lá o que é. Que Espanha não abre. Volta e meia eu ouço disso. Yeah. Eu tenho aqui uma notícia do TSF de há 3 dias atrás a dizer que o governo reconhece situação de seca severa e extrema em Portugal. Algarve é a região mais crítica. O governo assinou um despacho na quarta-feira onde reconhece que Portugal está em seca severa e extrema e promete medidas para mitigar a situação. No Parlamento a oposição criticou a demora na assinatura do documento 2 meses depois da falta de chuva. Pois, se calhar está na altura de assinar o documento, já não chove há 60 dias. O Parlamento debate esta quinta-feira, seca com o Ministro do Ambiente e o Ministro da Agricultura. Há 2 pessoas. É a Maria do Céu Antunes. Quem é esta? Mas quem é esta? Eu não sei se já reparaste, é que na linguística do jornalismo português há muita inferência do género. A frase está escrita assim: o Parlamento debate esta quinta-feira a seca no país com o Ministro do Ambiente e a Ministra da Agricultura.
E depois a seguir a frase diz: no início do debate, Maria do Céu Antunes reconheceu que a zona mais crítica é do Algarve. Eu não sei se a Maria do Céu Antunes é necessariamente o mesmo que a Ministra da Agricultura citada anteriormente. Olha, estou Ok, maluco. é. Estás-me a perceber? Há Sim. uma inferência aqui. Uhum. Que eu não sei quem são as pessoas. Yeah. Ou sou eu que estou a ser tipo mesquinho com o jornalismo. Não Mas, sei, provavelmente. eles estão a assumir que tu já sabes o que tens que saber. Mas pronto, mas em termos de léxico aqui não está. Sim, Não há uma tá correlação claro, direta. não é o tá que- claro, sim. Pronto. E o Governo já está a desenvolver medidas para cautelar a situação. Assim nem ontem o despacho onde reconhecemos uma situação de seca severa e extrema. Ou seja, a primeira medida aqui é reconhecer que há um problema. Isto é bom. Isso foi? Se Portugal Ok. tivesse com uma crise de alcoolismo, Yeah. que é um dos 12 passos, né? Yeah. Pronto, é reconhecer que há um problema e depois a partir daí é mais fácil lidar com ele, certo? Assim não ontem o despacho onde reconhecemos uma situação de seca severa e extrema que vai permitir operacionalizar medidas mitigatórias de efeito da seca e assim no conjunto de regulações aos compromissos assumidos pelos agricultores. Os agricultores é que ainda têm que ter compromissos? Questionada pelos deputados sobre os apoios concretos aos trabalhadores, Maria do Céu Antunes admitiu: ok, então vou já dizer que ela é que é então a ministra. Finalmente percebi isto. Eu tenho que ter mais fé. Eu volto a dizer isto. Eu passo a vida a dizer isto. Eu tenho que ter mais fé no jornalismo português. Acabou por estar aqui a dizer: seca severa, o governo restringe o uso de barragens para eletricidade e rega. Ok. Questionada pelos deputados, Maria do Céu Antunes admitiu que estava a trazer um apoio pecuniário de cheque na mão para os agricultores mais afetados. Ou seja, não há água para regar, dá-se dinheiro. Então, ok. mas eu vou fazer um exemplo muito estúpido porque eu até não percebo como é que funciona isto. Eu sou agricultor que produz couves. Vamos fazer assim. Eu faço parte de um consórcio de agricultores que produz couves para as grandes superfícies comerciais. Não é? Não há água para regar então as couves, que por sua vez não são produzidas, e não há couves no continente, por exemplo. E o governo dá-me um cheque para que eu possa, nomeadamente, comprar coisas que também couve. Mas não há couve. Sim, continua a não Faz haver sentido. couve, mas acho que Faz sentido? é mais para manter o agricultor apto Na subsistência. na sua subsistência para conseguir produzir mais no futuro ou outras coisas. Não é? Eu percebo. Eu só estou a ser Sim, mas extremamente continua a não haver couve. silogístico. Sim. Eu só estou a ser extremamente silogístico para Sim, expor sim, que sim. de facto a medida tipo, não se tapa com dinheiro o problema. Sim, É claro, mais nesse claro, sentido. claro. Não é do género, agora por causa da situação lá da guerra, que eu prometia que não ia falar, mas eu só estou a dizer porque é para contextualizar. Vamos ter um aumento absurdo, mais uma vez, e aparentemente justificado para variar, dos combustíveis a partir de Sim. já passa da meia-noite, e era o mesmo que o governo agora dizer que ia-nos dar um cheque valor para a gente poder abastecer os combustíveis naquele valor. Não, mano, baixem os preços, tipo, não me deem Sim. dinheiro, baixem os preços. Quase que já fizeram isso com o voucher. Com o iVoucher, Deram-nos exatamente. um voucher, É. Em que eu vi, as condições de recolha do valor que remete a reembolso, só, pelo menos que eu percebi, só tinham a ver com o espetáculo e eram comportadas com certas despesas, acho que era de espetáculos e eventos culturais, de julho a agosto, ok? Sim, era um período específico, aquilo não era para sempre. Portanto, as pessoas afortunadas com Covid e que não tivessem emprego, que tivessem tido a clarividência de ir ao teatro, com o pouco dinheiro que poderiam estar a racionar para pagar as rendas das casas e a alimentação e as despesas, e que nessa clarividência de ir ao teatro, porque toda a gente precisa de uma distração, não é? Das nossas vidas mundanas e extremamente difíceis, que tivessem então a clarividência de no guichê do teatro pedir o número de contribuinte, então poderia, tempo mais tarde, pôr a gasolina no carro que não tem para ir para o trabalho que também não tem. Ok, estás a ver, eu estou a ser silogista outra vez, mas é pela uma boa causa. No que toca à agricultura, estão a ser investidos cerca de 17 milhões de euros no âmbito do PRR, ao que cresce 1 milhão de euros o Programa de Desenvolvimento Rural. Ok, pronto, este parágrafo para mim, eu nem vou ler mais isto. Temos de nos adaptar às alterações climáticas. Boa! O que significa vivermos com menos chuva e menos água nas barragens. Temos de ser cada vez mais parcimoniosos no uso da água. Doutora, presumi que é doutora. Doutora, vamos lá ver. Não, este aqui foi o doutor, já é o Ministro do Ambiente. Doutor, vamos lá ver uma coisa. O agricultor que precisa de água, eu vou admitir, vou dar de barato. Há displicência no uso dos recursos quando nós temos luz em ambulância, é verdade.
Quem nunca teve mais tempo que devia no duche? Quem nunca, por qualquer situação de estar a ver um bocadinho de coentro está no meio dos dentes, não fechou a torneira enquanto está a lavar os dentes? Quem nunca... sei lá... Quem nunca abusou do bidé quando está a lavar as partes depois de ter encetado num 69 que provavelmente não gosta? Quem nunca? Mas aqui nesta situação do agricultor que lhe seja pedido que seja mais regrado no uso da água, que eu não estou a ver mais de 90% da sua utilização que remeta literalmente para a terra outra vez. Isto é um problema muito mais multicamada que isso. Eu estou a ser super injusto também, na verdade, porque existem sistemas de rega gota a gota e tudo mais que é comprovadamente possível alimentar os solos, dar de beber aos solos na mesma com muito mais regra, com muito mais continuidade e consistência e com muito menos dispêndio de água. Isto também é verdade. Só que... é complicado, enfim. Eu estou a tentar, já estou a falar há muito tempo de uma coisa que eu não percebo. Mas na verdade dos factos, Wanda, é que não anda a chover e não há couve também. Não há couve. Não há É triste. couve. É triste. Pronto. Por acaso agora estavas a falar nisso na displicência no uso da água. Uhum. E, tipo, eu por acaso eu tento sempre ter algum cuidado, mas há uma situação em que eu ainda não consegui resolver. Tipo, em que eu sei que estou a gastar água Uhum. e não consigo, não sei o que é que devo fazer. Que é Diz-me, quando a água do diz. banho está a aquecer. Quando estou à espera que ela fique quente. Estou-te a perceber. Ligo a água. Estou-te a perceber. E aquela água toda que está a sair está aí pelo ralo abaixo. Eu não estou a aproveitar, não estou a beber, não vou cozinhar com ela, não estou a fazer nada com ela. Mas teoricamente falando, Vando, eu vou fazer agora um bocado de, sei lá, paninhos quentes. Teoricamente tu não estás a desperdiçá-la porque ela vai entrar no sistema outra vez, percebes? Sim, eu sei, mas, ou seja... Não estás a dar uso, Sim, não ou seja, estou, a água que está a passar. sim, está a passar e não estou a dar uso, estás a ver? A ideia é que ela volta a entrar no sistema, mas já usada e depois para ser reutilizada outra vez. Eu estou Sim, simplesmente sim. a mandar circular água. A deixar passar água. Deixar passar Sim, água sim, que poderia percebo. ter sido usada para algo produtivo. Estou-te a perceber perfeitamente. Estou-te a perceber. Pronto, e é a única Epá, a situação solução- em que eu fico. Eu devia encher um balde com isto até isto ficar quente, mas depois o que é que eu faço com esta água? Fica aqui, tipo, até ficar parada A resposta- e a puxar A mosquitos? resposta é simples. A resposta é simples e trabalhosa, mas fazível, que é se vais tomar banho, isto vai parecer estúpido, porque agora estou a começar a ver as lacunas no próprio raciocínio que estou a desenvolver. Do género, se vais tomar banho, obriga-te a cagar para que puxe o autocolismo e então a água que tu vais... Era isso que eu estava a pensar, era tipo, ou seja, encher um balde e essa seria a minha próxima descarga em qualquer Descarga. uso que eu faça Pois. na sanita. É Exatamente. a solução que eu já pensei nisso, mas ainda não pus em prática, mas acho que é mais, ou seja, seria a mais simples, digamos assim, porque há tudo ali imediato Ou então, e não fica ali durante muito tempo, porque posso simplesmente despejar o balde todo e pronto, e olha, e dei algum uso, vá. começa a desenvolver vasinhos com ervas aromáticas. Olha, foda-se, queres ver? É porque ao menos comes as ervas, né? Tipo, começas a desenvolver vasinhos com ervas aromáticas e já como ritual do teu cotidiano, ao tomares banho, vais regar as plantas. Olha, e ele ri-se. Não, ok, sim, é uma ideia. Yeah. Não é porque actually, ok, tudo bem, é parvo, sim. É muito mais execuível numa vivenda em que tenhas tipo um terrenozinho reservado à horta tua, sim. Mas se calhar é um bocado mais produtivo do que forçaste a cagar para teres uma descarga extra. Não é forçar-me a cagar, Não, é o balde ficar ali até eu realmente usar a sanita. Que não deve durar muito tempo. Então pronto, então. Não deve durar mais de pronto, 24 tá horas até eu voltar a usar a sanita, né? Então é isso, mesmo, está feito, está respondido. Pronto, agora é ter Pois. a mental fortitude, que Sim. é mesmo assim, Pois que é isso. ter a consciência de fazer. Fazê-lo sempre, né? É assim um hábito um pouco estranho, mas se calhar faz sentido, não sei. Não sabes o que é um hábito estranho, mano? Pessoas que quando é mijo não descargam
Não descarregam. Não descarregam. E só quando é fezes é que descarregam, man. Sim. Yeah. Mas tu conheces alguém assim? Infelizmente, sim. Ah, ok. Yeah, eu também. Acho bem estranho. Tipo, yeah. Mas a pessoa que faz isso, que eu conheço, vem de uma vida de escassez, man. Portanto, tipo, percebes? Pois é isso. Yeah. Pois eu também. Estás a Yeah, ver? pois é. Eu não tinha pensado por acaso nessa situação, mas yeah, é a mesma coisa. Yeah. Mas aí não Ok. é só. Aí não é. Como é que eu ia te explicar? Aí não é só uma questão de soja extrema na circulação sanguínea e de repente há e tal ambiente, há e tal árvores. Não. Sim. É mesmo, a pessoa vem de uma situação de escassez e desde sempre racionou Ok, o que tinha. yeah, faz sentido. Yeah. Não tinha Yeah. pensado nisso, mas faz sentido. Ok, nessa situação yeah, é completamente compreensível. Yeah. É compreensível, não deixe de não apoiar. Sim, tipo, claro. Não há necessidade de para tanto, mas dá para perceber, sim. Dá para perceber de onde é que vai. Mas entre sim. isso, exatamente, é mesmo aí. Entre isso e again, forçaste a cagar para ter uma descarga extra. Mas é lixado, pá, porque imagina, depois o pior cenário para essa pessoa é o quê? Que eu não sei se essa pessoa já se aplica ou não, mas imaginando, né? Suponhamos, essa pessoa tem prisão de ventre, né? Já que só descarregas quando é fezes e para elas aparecerem. Pois, já. Depois fica ali o mijo a fermentar. E mijo a fermentar não é agradável, Não. passa amoníaco, mano. Yeah. A não ser que à segunda mija já tenhas a decência de pá, já foram 2 mijas, se calhar já descarrego. Então, mas a segunda mija, teoricamente, reforça a innecessidade de descarregar, porque o xixi novo empurra o xixi antigo. É. Não sei, mano. Estou a pensar na teoria da pastilha nova com a pastilha que já tens. Não sei, fica ali diluído, né? Tipo, Pois. Pá, não sei. É Tá a bem, pergunta. tira um bocado do amoníaco, né? Mas continua lá. Não, pergunta de ovo a galinha. Não, Pois, isso é uma boa pergunta para nos colocarmos agora. Pois, não sei. O xixi antigo, que já está na fase de fermentação. Este tipo de questões nós trazemos. Mano, queres falar da Ucrânia, mano? Não, isto é mais importante. Então pronto. Até porque o xixi é amarelo, saudações. O xixi antigo, que já está em fase de fermentação, quando acolhe o xixi novo, acelera a fermentação dos dois? Pois. Ou o xixi novo retarda a fermentação do antigo e por sua vez retarda a sua também? Depende sempre das quantidades, né? Acho que é por Pois, isso. às vezes também do que é que andaste a comer e a beber, né? Podes não estar a fazer o mesmo xixi, com o mesmo pH e, né? Porra, A mesma estás a quantidade ver? de impurezas. Porra, estás a ver como esta questão tem muito mais camadas do que Pois a é. parvoíce inicial? Pois é. Vês? Olha. O que me remete também à pergunta então da pastilha. De tua experiência de vida, 2 pastilhas novas duram mais ou menos comidas em simultâneo do que uma pastilha e depois, quando essa não tem sabor, aparecer uma pastilha nova que seja absorvida pelo simbiote de pastilha velho que tens na boca. Não sei. Eu não fiz isso muitas vezes, mas as poucas memórias que tenho disso é de ficar desapontado. Ok, mas com Assim, qual dos cenários? Não, com o cenário de misturar as pastilhas. Está com a pastilha velha e do E tipo, depois meter agora nova. vou ficar aqui com uma pastilha grande com sabor outra vez. E depois é tipo uma massa com sabor pela metade. Pois, exatamente, tens toda a razão. Uma massa grande que até custa a mastigar já. Pois, eu se tivesse parado um bocadinho para pensar nisto antes de falar, mas também não tínhamos tema. Portanto, tudo funciona em prol de tudo. Lavoisier. No entanto, pois, o que é que mas, ok, tens razão. Então, mas repara, no cenário 2 então estamos a falar provavelmente em termos de sabor, estamos a falar de 1 sabor e meio. Em termos de duração, diga-se, né? Eu estou a criar aqui uma nova medida, uma nova escala de medida. O Newton, quando apareceu com a gravidade, criou os newtons e assim sucessivamente, né? Agora eu também estou a criar uma nova escala de medida. Estamos a falar de medida chamada sabor, medida S. Em que tens uma pastilha que dura S tempo, ou delta S, que delta é tempo, né? Que delta S.
uma pastilha velha mais uma pastilha nova é 1,5 delta S, ou duas pastilhas novas são 1 delta S vezes 2. Nem sei o que é que estás para aí a dizer agora. Ok, vou trocar isto para mim, que isto é parvo. Sei, velho. Duas pastilhas novas têm um sabor tipo estrondoso na tua boca, tipo super. Pastilha. Duas ao mesmo Né? tempo? Duas ao mesmo tempo, sim. Ok, sim. Estou a traçar dois cenários, que é duas ao mesmo tempo, Sim. ou então uma de cada vez. Ok. Uma que se mistura com a outra a seguir. Pronto. No cenário 1 é duas pastilhas ao mesmo tempo. Duas pastilhas ao mesmo tempo, tens ali aquela intensidade absurda de sabor e não sei o quê. Mas as duas acabam o sabor ao mesmo tempo. Pois é isso. Eu acho que isso acaba mais rápido. Tipo, é mais intenso, mas acaba mais rápido. Que é como o primeiro coito masculino, né? Eu sabia que tu ias fazer um paralelismo com coito. Sim, é tipo, é bem intenso e sai logo. Sai assim. Mas é bom para caraças. É lançamento do peso. Mano, tu lá sabes. Vai lá para longe. Como é que vai lá para... Vai lá para longe, cara. Que é um martelo, é um martelo a ser lançado, mano. Sai todo É o lançamento disparado. do Marco Fodge. Desculpa, tipo. Tu estava bem a pedir desculpa. Eu sei que foi péssimo, mas tinha que tirar de sistema. Ok, man, então se calhar. Ok. Não, em termos de duração. Sim, duas pastilhas separadas, acho que é melhor. Duas separadas, né? Porque acabas por renovar o sabor. Né? Tens a primeira, né? Ele desvanece, e depois a segunda, ei, outra vez, olha, mais um. Consigo relembrar outra vez. Isto tudo sabes que há uma resposta certa para este quesito que eu estou a levantar aqui. Que é a resposta certa lógica, que é: Marcelo, se tens duas pastilhas, come uma, essa morre, manda fora e come outra. Pois é. Só que eu estava a tentar traçar aqui um cenário em que eu consigo preservar duas pastilhas na boca, percebes? Ok. Era esse o intuito. De alguma forma consegues ali racionar o sabor. Sim, neste caso é anti-agricultor, ou seja, é ser anti-parcimonioso, como ali estava a falar o ministro. Que eu, na verdade, eu quero é gastar tudo ao mesmo tempo, ou tudo o máximo possível, o mais rápido possível, mas que ao mesmo tempo dure. Enfim, coisas de homem. Por falar em coisas de homem, já falámos da nossa aversão a que nos toca no cu. Já falámos também. Estás-te a rir? Já falámos também de mascar pastilha. Já falámos de algumas coisas. Mano, isto está a ser um episódio super relampagoso, mano. Há muitos assuntos no mundo para se falar, mano. Não estamos a tocar estamos a tocar nos mais importantes. Não há. Então chuta. Olha, havia aqui, já nesta meia hora, quantos é que já não foram? As pessoas andavam a perguntar, ninguém fala deles. Pois eu também acho. Acho que há muitas questões que a malta não se preocupa em levantar. Não sei se é receio, se é temor. Ia dizer temor é receio. Mas temor é o receio do divino. Porra. Exato, mano. Boa. Tiveste bem. Boa. Por falar em divino, mano, eu tenho uma curiosidade. Epá, não me leves a mal e respondes só se quiseres. Eu sei que tu lidaste com pessoas na tua vida em particular. Tu lidaste com pessoas com uma crença religiosa muito particular, pertencentes a uma estrutura religiosa que essa estrutura não aceita transfusões de sangue. Eu queria perceber o racional do lado de quem não aceita. Quais são os princípios que advêm daí? Tipo, o porquê neste caso? O principal é porque é uma ordem direta do Criador no livro de instruções. Muito bem. E sendo uma ordem direta, tipo, sem sei lá, a ordem direta é mais ou menos
Tipo um mandamento, tipo, não sim, sim, matarás. sim, mas é direta no sentido, ou seja, na altura em que aquilo foi escrito não havia transfusões de sangue, mas a forma como está Uhum. escrito é não ingerir sangue ou não colocar sangue no corpo de qualquer forma, estás a ver? Ok, E depois o motivo apresentado é porque o sangue é a representação da vida e foi dada pelo Criador, e então não, tipo, o sangue de cada um pertence apenas a cada um. exatamente, pertence àquela Ok. vida, então e não pode estar a colocá-lo no teu corpo. Pronto. Basicamente é impedir o coito da hemoglobina. Pronto, yeah. E pronto, e sendo uma ordem direta, é tipo, é aquela, é o seguimento cego do, epá, está dito, eu sigo isto, tenho que cumprir as regras. Muito bem, muito bem, Pronto. muito bem. Basicamente é isso então. O racional por trás disso é isso. Sim, é tipo, é uma ordem, não é? É seguir o que está escrito. Sim, é seguir o que está escrito, e se está lá escrito aquilo, pá, é para seguir. Ok, Não é? percebo. Nessa religião em particular que segue essa ordem, interpretando dessa maneira, essa religião tem abertura interpretativa do que está no livro para entender que certas outras coisas não são necessariamente aquilo que elas querem dizer e precisa de verbos no livro? Sim, há interpretações de outras coisas, sim, que sejam mais, sei lá, ambíguas, em que depois Ok. há uma interpretação a ser dada que normalmente o que eu achava interessante, independentemente de se estar certo ou errado, porque, sei lá, se está certo ou errado, mas o que eu achava Para mim interessante, não está nunca sim, certo. o que eu achava interessante na interpretação dada é que ia sempre buscar tipo a origem da palavra, estás a ver? Havia Sim, sempre sim, uma a pesquisa etimologia. histórica, a etimologia da palavra, do que é que quando naquela altura, o que é que os historiadores acham quando naquela Contextualizar. altura aquela palavra era usada, o que é que aquilo quereria dizer naquele Ali, contexto. exatamente. Estás a ver? Exatamente. Como é que as pessoas escreviam ou falavam naquela altura, que é para se perceber agora, traduzindo para os nossos dias, tipo, o que é que as pessoas estariam a tentar querer dizer com aquela frase, estás a ver? Correto, E correto. daí tirar uma interpretação. Pronto, eu sempre achei interessante essa forma de De tentar analisar. tirar, sim, de analisar e tentar tirar uma conclusão do que estava escrito. Pronto. Porque isso é o que nós, na verdade, fundamentalmente aqui no nosso podcast, defendemos imenso, que é contexto, nuance. Yeah. Há uma nuance, há um contexto para as coisas. Independentemente de se concordar com elas ou não, há uma nuance, há um contexto, há uma explicação. E a partir daí, depois dessa sensibilidade e depois dessa interpretação a ter em conta, é que entra então o senso crítico de perceber, ok, sim, Yeah. ou então não, jamais. Por Tudo acaso, bem. por acaso eu sempre achei que tipo. Acho que depois jogou contra, de alguma forma, aquilo que me foi ensinado. Mas, ou seja, esta ideia do sempre procurar o contexto das coisas Uhum. foi o que me levou a criar um senso crítico meu, estás a ver? Uhum. E a querer analisar as coisas por mim mesmo, que na realidade foi aquilo que me foi ensinado, que eu devia. Mas depois a ideia era. A ideia por trás disso parecia-me ser. Então, ok, vais pensar por ti mesmo, mas porque isto que estamos a dizer é o que está certo. e, vais Ou perceber, seja, e vais perceber por ti mesmo de que isto é o que está certo, estás a ver? Sim, ensinaram-te a analisar, mas para ter confirmation bias. sim. E o que acabou por acontecer é, ok, eu percebi a primeira parte, que é o pensar por mim mesmo, e depois cheguei às minhas próprias conclusões, tipo, e separei-me da Precisamente. cena. Pronto. Precisamente. Tudo bem. E atenção, Yeah, eu não estava aqui a introduzir necessariamente o tema, yeah. não de forma a atacar ou a tentar estabelecer Não, um eu point. percebi, por isso é que eu continuo a Era mesmo conversa. estabelecer uma Sim. curiosidade, porque eu aliás, nunca me ocorreu pesquisar, nem nunca me ocorreu, pelos anos que nós somos amigos, nunca me ocorreu perguntar-te. Yeah. Mas já ocorreu imensas situações em termos de asta pública, de episódios infelizes em que as pessoas Sim. devotas a essa religião em específico, particularmente por causa dessa situação das transfusões de sangue ou de recusa de tratamento médico de algum cariz que pudesse ser contra a tal ordem direta ou a tal interpretação de certas ordens do livro, que então levantaram várias questões do género: mas caramba, como é que a fé aí se sobrepõe à sobrevivência, quando na verdade, para que nós possamos viver a nossa fé, temos de estar vivos primeiro, não é?
E foi mais nesse sentido, até porque isso veio. Foi muito interessante, porque isso veio. Lembrei-me agora, porque eu tive minimamente esta conversa com um amigo nosso. E ele basicamente ele tem um ponto de vista muito interessante, que é bastante simples e é bastante, pá, como é que eu ia dizer? É matemático, mas por sua vez a matemática é lógica. Portanto, eu não estou a ser. A matemática é lógica comprovada, melhor dizem. É bastante lógica do género. A partir do momento que certa doutrina ou certo sistema de valores entra a 51% do domínio do senso comum da pessoa que o segue, a partir daí já é fanático. Aí, a partir daí já entra no ramo do fanatismo. Se há um sistema de valores assentes em religião que dominem a maneira de como essa pessoa se move a 51%, por contraste ao que o bom senso determina, então essa pessoa é fanática. E eu cocei a cabeça um bocado com isso. Porque a primeira coisa que eu tentei fazer com isso, apesar de estar inclinado a concordar, seria obviamente procurar quais seriam os possíveis buracos no argumento. Sim. Yeah. Não é? Do tipo, não, mas não é bem assim, mas porquê que será? Porque não sei o quê. Epá, e os exemplos que eu cheguei, eu tenho muito esta coisa, não sei, já reparaste, eu tenho muito esta coisa de tentar ir ao exemplo mais extremo de certo cenário. Sim, yeah. Para a partir daí começar a fazer o retrocesso lógico. E pegando, por exemplo, na religião católica, eu fui pegar nos padres, que são tipo a epítome, mesmo que não sejam na maior escala hierárquica da igreja, eles são a epítome do que é o catolicismo ou a religião no seu exercer. Eles têm o voto da castidade, o voto da pobreza, não sei o quê. E efetivamente que sim, senhora, pá, isso aí não é um argumento, não é um contra-argumento válido, porque efetivamente essas pessoas vivem uma fé, vivem um sistema, sim senhor, e tudo mais, pá, mas é uma forma de fanatismo, porque pelo que eu entendo da religião católica, falando por exemplo na situação da castidade e do celibato, é uma pugna constante que visa contrariar os impulsos. Isso é uma coisa que eu gostaria efetivamente de perguntar a um padre ou a um seminarista, pelo menos. Yeah. Que é a situação da masturbação, que é muito interessante, porque efetivamente, eu não sei se sabes, mas nós enquanto homens temos a necessidade fisiológica de ejacular. Sim, é. Pronto, nós se calhar como pessoas que praticam vida, que têm prática sexual regular, normal, não nos visamos nessa necessidade. Mas o ser humano masculino tem a efetiva necessidade fisiológica de ejacular. Isto vai criando aqui o esperma, isto para as pessoas que não saibam, isto vai criando aqui o esperma, vai acumulando aqui o depósito e não sei o quê, e efetivamente, nos casos extremos, obviamente, das pessoas obviamente que não se enquadram em nós, que praticamos vida sexual normal, isto acumula o depósito e depois chega a um ponto de transbordo e isso cria complicações. E efetivamente tem que sair. É uma cena. Fomos feitos assim. Ao passo de que o princípio do sexo, enquanto nós traduzimos logicamente e cerebralmente para uma situação de prazer e serotonina e euforia e adrenalina e não sei o que mais, está diretamente relacionado com o nosso princípio fisiológico da procriação, do espalhar a semente, da proliferação do nosso ADN, né? E do funcionamento dos nossos sistemas. E então, quando eu faço essa justaposição dessa nossa necessidade fisiológica à tal situação lógica ou dita cerebral, racional, de ativamente pugnarmos com essas vontades e esses impulsos, nomeadamente sendo nós prospectos a padres ou mesmo padres, eu não posso não concordar com outro jovem que nós conhecemos que diz que efetivamente isso é uma situação que entra no ramo do fanatismo. Apesar de nós termos uma ideia muito clara do que nós consideramos fanatismo, né? Na linguística. Sim. Não sei se me estou a fazer entender nesta dissertação. Mais ou menos. Fiquei sem perceber se estavas a concordar com ela ou não. Eu estava a concordar com ele. Eu estava a tentar okay. encontrar algum buraco. Porque, ok. Ora bem, porque é assim, um padre que pratique celibato está a contrariar os seus impulsos. Sim. Impulsos esses que nós nascemos com eles enquanto homens. Yeah. Que foi o que eu tentei estabelecer com aquela explicação toda. Sim. E então, se ele está a contrariar esses impulsos ativamente,
que é uma situação racional, ele pensa racionalmente em contrariar esses Sim, impulsos que os sente, não é? Ele então está a sobrepor a razão ao primal, ao irracional. No entanto, o facto de ele estar a ser racional sobre o irracional não está necessariamente a ser mais lógico que ilógico. Portanto, como ele está privado de uma coisa que ele necessita, não nos moldes que ele quererá talvez, mas que ele necessita. Pois já, mas Então, a cena é fanático. ele acreditar que necessita. Não é? Tipo, Sim, é acreditar que não necessita. Pois, mas isso é um fanatismo, mano. Uma crença que se sobrepõe. Uma crença que se sobrepõe ao bom senso. Deixa eu ver aqui que é a definição de fanatismo, para não falar merda. Eu estou a falar aqui tipo de... sim. Pois eu também estou aqui na dúvida, também queria ir procurar isso. Vou já ver. Olha, fanatismo. Primeiro, paixão religiosa do fanático. Segundo, facciosismo partidário. Terceiro, adesão cega e inconsiderada a um partido, uma opinião, uma pessoa. 4, que é figurado, uma paixão excessiva. Pronto, o fanatismo aqui, pela primeira definição, paixão religiosa do fanático. O que é que eles definem como fanático? Diz-se da pessoa animada por um zelo excessivo por uma religião ou uma opinião. Pronto, mano. E isto enquadra-se. Pois é, o zelo excessivo, é isso, né? É o zelo excessivo, exatamente. O zelo excessivo. Excesso de zelo, que é mesmo assim. É isso. Pois. Pronto. E portanto vai... não tenho como não concordar com o outro jovem, apesar de o exemplo do padre católico que pugna ativamente contra os impulsos sexuais, apesar de estar a fazê-lo vindo de um ponto de vista racional e sustentado pela sua teologia, há um fanatismo. Sim, faz parte, faz parte do sistema das crenças que torna aquilo fanatismo. E há religiões que estão tipo a fazer a cena melhor que outras, pá, porque repara, há lá pá, e nós conhecemos isso bastante bem, e até há um que é representado nos Simpsons que é normal, que é acho que é os batistas, ok? Não sei. Há vários sub-ramos da mesma coisa, dos gajos que gostam da cruz, que têm mulher e filhos, man. Os pastores têm mulher e filhos. Sim. Pá, e inclusivamente, como pessoas da carne e do pecado original que são também às vezes os primeiros a terem mulheres e filhos que não são os deles. Sim, porque andam a espalhar, andam a dar outro tipo de hóstias. Andam a espalhar o caminho, a verdade e a vida, exatamente. Epá, mas há religiões que estão a fazer isso actually melhor que outras, porque repara, essa abertura só existe porque existe o bom senso de se perceber, não pá, repara. Eu preciso disto. Tipo, não, se calhar nem é isso, é tipo, se calhar mesmo dentro dos próprios ensinamentos religiosos, tipo cristãos, a cena do celibato nem sequer faz sentido. Explica-me. Porque não, se tu só acho, pá, a memória já me vai falhando de algumas coisas, né? Mas se não me engano, acho que só mesmo no tempo do povo escolhido de Deus, né? É que os sacerdotes é que tinham que optar pelo celibato. Mas isso era uma coisa tipo, era um mandamento tipo antigo, e que só um grupo muito pequeno agora, tipo, transportando para agora, seriam os padres, né? Mas todas as leis do Antigo Testamento foram abolidas com a vinda do Messias. Ou seja, tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento é apenas como referência, não é suposto ser lei. Não é suposto fazer parte do sistema de regras. Não, tipo, porque se a religião católica, se os padres aceitam o Novo Testamento como sendo também válido, né? Sim. É extremamente claro que o Messias diz que ele veio para abolir o Antigo Testamento. Tipo, está lá escrito. Eles ignoram isso completamente. Inclusivamente,
inclusivamente, os 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, do Novo Testamento, Yeah. são o guia para a vida segundo Jesus. Pois é isso, é isso. E que tudo o que está para trás tipo, é inválido. Em que tudo o que está para trás, em que tudo está para trás, pelo que eu entendo, é mero contexto. Sim, mero contexto, mera história, mero o que for. Yeah. Mero record, mero Sim, tipo, estas pessoas exato, existiram, fizeram sim. isto, Exato, yeah. já nos desígnios de Deus. Yeah. Era assim que se Entretanto- fazia e agora eu faço de outra maneira. Pronto. E eu vou ser. Pá, alguém que seja entendido vai-me crucificar pelo que eu vou dizer, mas é o entendimento que eu tenho, porque enquanto pessoa muito pouco estudada das Escrituras. Mas muito, muito por alto, e obrigado por clarificares, o Velho Testamento, até à chegada do Messias, é o quê? É Deus dizer a uns quantos o que é que ele queria desses quantos. Yeah. Em que ele às tantas vê que a mensagem não é bem passada e tudo, e até chateia-se e manda uma grande carga d'água, que se calhar fazia falta agora um dilúviozinho, não é? Posto isto, ele como viu que não ia lá com como é que eles chamam? O hard reset. Isso tem um nome, Pois, isso agora- o Big Reset. Não, o Big Reset é uma cena que eles falaram agora há pouco tempo, quando foi a coisa do Covid, Uhum, sim. em que supostamente as grandes elites tinham esta coisa que era o hard reset ou o big reset, que é tipo uma nova oportunidade da humanidade. Estás a ver? Ah, sim, sim, sim. Em que o paralelismo é bué, tipo, ok, vamos passar aqui uma espécie de dilúvio, vamos varrer tudo, Yeah. vamos salvar só dois animais de cada e começar de novo. Estás a ver? E então, como Deus viu que nem com isto fomos lá, porque isto do livre-arbítrio estava muito fora de controle, wink wink Sodoma, ele manda lá o filho dele e depois não diz nada e não aparece a ninguém, e o filho dele é que começa a fazer as coisas e a dizer o que é que tem a dizer e tudo mais. Aliás, eu acho que a pista do anti-celibato é Maria Madalena, mas o que é que eu sei também? Amém. Eu acho que vem da Bíblia certo fascínio de algumas pessoas apaixonarem-se por alguém que lhes remeta à mãe deles. Repara, Maria Madalena chamava-se Maria e era uma prostituta. E Jesus também reconheceu a forma extremamente estranha de como nasceu. Portanto, se calhar há aí muitos paralelismos. Isto sou eu a desmontar o que não é para desmontar. Mas é muito interessante esta análise, porque isto foi já no encontro do quê? Ok, falámos mais coisas eu e aquele meu amigo, mas não interessa para agora. Foi muito interessante, foi pegar mesmo neste extrato Ah, sim, sim, sim. Fazer... em que ele foi perentório a dizer que Yeah. 51%, se a religião te domina na tua vida, 51% dos teus processos de tomada de decisão e da maneira como tu te levas na tua vida é porque és fanático. E eu digo, porra, mas porquê é um número tão a partir de... Ok, 51% é uma maioria, não é? Sim, porque a Pronto, eu maioria percebo. Sim, sim. Que é a maioria. Eu entendi o que ele quis dizer. Yeah. Mas o perentório dele foi tipo aquela inflexibilidade daquele 1% e não sei o que. Eu pensei, ok, man, mas será que é tão taxativo? Porque nós, os seres humanos, somos fluidos, não é? Pois, mas acho que ele também, o facto de ele estar a fazer percentagens, ele depois também está a dar níveis de fanatismo. Há de haver um fanatismo mais moderado, né? No sentido em que... Concedo que sim. Sim, concedo que sim, porque... No sentido em que não é, tipo, não são todas as regras tipo assim, se calhar é numa ou noutra, mas depois noutras é mais flexível, e depois há os outros dos 90 claro, para cima que é tudo para matar e para cortar pilas e não sei o quê. Sim, eu entendo, porque repara, não é necessariamente o padre, porque repara, eu estou a dar para mim no episódio 66, que é quase o número da vez, está a defender o padre. Mas não é necessariamente o padre que automaticamente é o gajo que vai tocar nas crianças porque não tem como controlar os seus impulsos. Não é isso que eu estou a dizer. Por outro lado, concedo facilmente também que se ponha no mesmo leque dos 51% ao 100%, que um padre que dá cabo dos seus próprios impulsos em prol da palavra, né, seja também ensacado no mesmo monge budista que se vai imolar em fogo para tentar parar um genocídio. Tipo, eu percebo. Não, eu percebo, eu percebo. Sim, ok. Porque fanatismo é fanatismo, eu percebo a inflexibilidade. Tem que haver uma linha traçada. Isto vai de encontro àquela conversa que nós tivemos sobre porque é que aos 18 anos é que se determinou que há uma passagem de estatuto do cidadão.
não é? Sim, tem que haver um período qualquer. Tem que se traçar Porquê que não é alguma aos coisa. 18 para este? Porquê que não há níveis para isto? Porquê que não é Pois, aos 18 começas a conduzir, aos 23 começas a comer, não sei o que, estás a ver? Sim, haver Tipo, eu um percebo teste. perfeitamente. Haver um teste. Tipo, a ver se estás preparado É. para passar ou não. Pronto, exatamente, até porque repara, eu percebo, tem que haver, tem que se traçar a linha, eu percebo perfeitamente. Quanto muito, para que a partir do momento em que se traça uma linha, do género, ok, traçamos aqui, não sabemos como é que é antes nem como é que é depois, mas traçamos aqui. E a partir daqui fazemos ajuste. Yeah. Ou traçamos caso a caso, ou traçamos mesmo outra vez transversal, mas mais para cima, mais para baixo. Pá, percebo perfeitamente isso. Portanto, isto foi uma coisa que necessariamente. Como é que eu ia dizer? Até porque foi por escrito, nem foi falado isto. A conversa que eu tive com ele foi por escrito. Foi a forma, foi o conteúdo e foi a forma que me fizeram coçar a cabeça, estás a ver? Sim. Não, mas não foi do género, como ousas 51%, como ousas? Quem? Não, foi Mas quem mesmo, tu pensas que é? Não, foi tipo epá, a segurança da opinião, ou seja, aquilo que ele me pus a coçar a cabeça a mim foi o que ele já deve ter refletido por ele e que não, concluiu, ok, não estou irredutível, a menos que haja, sei lá, a menos que a humanidade se reinvente mais tarde e que me prove que 51% é um conceito estúpido. Não, estou irredutível, esta é uma conclusão que eu já tracei por muita observação, por ter visto o que vi, ter assistido ao que assisti, tudo muito bem. E até foi na sequência disso que ele dá o exemplo, do que eu te questionei da situação das transfusões de sangue, que ele conta um episódio que é um bocado mais infeliz, de que há uma vizinha que deixa um dos pais a falecer porque se tornou religiosa dessa religião e por causa de se ter tornado quis então seguir essa doutrina avante. Um dos pais dela, não pôde levar o tratamento adequado a certa patologia, falece e deu-se uma revolta naqueles vizinhos por saberem perfeitamente o que é que aconteceu e não sei o que é. Tipo. Ok. E eu aí entendi, ok, há um contexto, há uma situação por trás, percebo. Yeah. Isto é o América Proibido outra vez, o Edward Norton. Pronto. Morta a todos os jovens porque aquela senhora foi estúpida. Tipo, eu entendo. Mas pronto, há vários casos assim. Tipo, há o caso daqueles senhores que acho que o menino deles tinha leucemia e podia começar a tratar-se a situação dele por transfusões, e eles obviamente não deixaram e disseram que se for a vontade do senhor de levar o nosso menino, então que leve, porque nós não vamos ser irredutíveis em relação à nossa fé, porque ele existe, ele vai ajudar-nos e não sei o quê. Enfim, isto é tudo uma questão, isto é tudo uma situação que levanta questões. Mais uma vez, isto não é tipo... Eu trouxe este assunto porque para já não tínhamos nada para falar, mas eu trouxe este assunto não foi para tentar tipo, não foi, porque tentar compreender é humanizar, mas é que é só isso, é só tentar compreender, não necessariamente fazer com que essa compreensão se torne em empatia ou estou do lado deles. Não, temos que compreender algo com que discordamos para que percebamos efetivamente se temos motivo para discordar tanto ou absolutamente, não é? Estou a perguntar. Acho que faz sentido, tipo, pelo menos tentar perceber qual é o ponto de vista das pessoas para terem determinadas atitudes, seja o que for. E para que nos possamos rebater sob argumentação, sob tese, sob reflexão, em vez do sentimento e de revolta e não sei o quê. Sim. E mesmo tentar perceber, sei lá, em situações mais agressivas, como de situações mesmo criminosas, etc., tentar perceber como é que certas pessoas chegam a determinados pontos, para depois tentar, talvez, evitar. Percebo. Evitar. Sim, resolver, evitar, prevenir. Não se prevenir, sim, o que for. Prevenir, porque se nós melhoramos enquanto sociedade, enquanto todo, há cada vez menos outliers que permitam que certos sujeitos façam certas coisas, que é mesmo assim, né? Porque nós felizmente vivemos numa sociedade e estamos numa sociedade em ordem em que, a partir do momento em que, eu vou pegar agora na cena dos 51%, mas a partir do momento em que 51% da população não se mata uma à outra, determina-se que a nossa sociedade não é uma sociedade violenta. Pois é. Isto obviamente que é extremo. Altos índices de violência. É diferente. Exatamente, isto é obviamente extremo. Até porque, repara, há indicadores, né? Há indicadores. Eu estou a dizer que há porque há, né? Eles medem-se.
Tipo, porque é que uma sociedade é. Porque é que há o ranking das cidades mais perigosas do mundo e não sei o quê? É porque há indicadores Exato. de ocorrências de assaltos violentos, não violentos, etc. Não sei o quê. Eu peguei nos 51% só para estabelecer aqui uma correlação direta, mas não é esse o número. E nós, acho que mesmo em Portugal, mesmo com a situação, por exemplo, do garoto que foi assaltado lá no Campo Grande e foi esfaqueado por outros garotos, e a situação do outro que empurrou a senhora na linha do comboio, etc e tal, apesar de todas estas incidências e apesar de todas estas situações violentas que existem, e apesar de que, volto a dizer, lá no norte interior, lá para Viseu ou whatever, a árvore do terreno do filho entrou com um ramo para o terreno do pai, então eles desataram só tipo de caçadeira entre eles. Apesar destas incidências, a não frequência delas determina que nós somos uma sociedade ordeira, não é? E como tu dizes muito bem, precisamos saber o que é que torna essas incidências ou o que é que faz com que elas apareçam para que efetivamente possamos tornar-nos cada vez mais ordeiros e trabalhar em prol de tentar mitigar o imitigável, que é o impulso humano à violência também, que é o impulso. Isto só para terminar, porque até já estamos na marca do Mora, mas isto só para terminar, eu não quero falar necessariamente da guerra, mas eu quero falar de uma das consequências que esta guerra está a ter, que é mais uma vez a exacerbação da hipocrisia vestida na capinha do ativismo. Pois. Eu não falei contigo em off sobre isto, mas vou expor, por exemplo, 2 casos em particular que eu não achei muita piada. Um é muito mais cinzento que o outro em termos de interpretação, mas o primeiro caso que eu vou dar é o caso estúpido, que é envolto nesta esfera do género hashtag cancelar a Rússia, não é? Para já, esta coisa do hashtag cancelar a Rússia, que não é hashtag, não estou a dizer, Sim. é estúpido porque conflui-se facilmente o cidadão russo, que provavelmente poderá até nem saber o que está a acontecer, com o que é o governo russo, que está efetivamente a fazer acontecer. Então já está a acontecer muito disso. Pronto, essa é uma. E depois há cancelamentos da Rússia que não fazem sentido e nada mais, nada menos são do que marketing hipócrita né? para empolar a virtude de certa marca ou certa empresa. E neste caso, quando eu estou a falar em virtude de marca ou empresa, eu estou obrigatoriamente a falar em marketing, em capitalizar da desgraça dos outros. Sim, capitalizar a guerra, né? Tipo, tudo dá para fazer dinheiro. E o exemplo mais flagrante ou mais ridículo que eu te quero transmitir agora, dos imensos que há e que de certeza absoluta que já deves ter ouvido falar durante a semana, é o facto da EA Sports ter banido as equipas russas do FIFA. Pois eu vi. O que é que pensas disto? Qual é? Eu não sei. Talvez eles saibam que o Putin joga FIFA e gosta muito de jogar com o Zenit. Ou o Spartak. O Spartak é Moscou. Moscou. E que deve ter como é que se chama aquela cena do FIFA da equipa da semana, não sei. É o Ultimate Team. Tem um grande Ultimate Team. E agora apagaram-lhe o jogo em que as cartas são todas verde nuclear. E o gajo agora todo furioso. Ai caralho do FIFA. Mas isto é estúpido. É estúpido, não faz sentido. Tipo, não afeta em nada o decorrer da guerra. Ele não estava tipo determinado em tomar a Ucrânia e de repente a EA Sports apaga as equipas do FIFA e ele, isso não, mano, vamos lá conversar. Isto nada menos é nada mais que uma postulação barata da marca, tipo, a querer parecer bem. Sim, tipo, ninguém lhes perguntou, mas eles estão a dizer, olha, estamos a tomar um partido e é por ações. E estamos do lado bom da coisa. Sim, o lado bom é este. E estamos a... Lembrem-se de nós, a FIFA. Sim. Olha, a guerra está a acontecer, mas olha, lembrem-se de comprar o FIFA. Lembrem-se de comprar o FIFA e atenção que não tem coisas russas para fazer trigger. Não tem Rússia lá. Não há Rússia. Rússia no FIFA não existe. Estão safos. E depois, obviamente, que há tipo outro evento. Eu ia dizer 2, mas vou falar em 3, que agora lembrei-me também deste. Há outro evento que é exatamente a mesma coisa que a EA fez,
Mas eu entendo, e a própria empresa entende que não tendo escrúpulos, tira partido disso e saca um sorriso em vez de nojo da minha parte, que é a Pornhub. O que é que fizeram? Esse eu não sei. A Pornhub baniu IPs russos de aceder ao site. Ah, não sabia. Não, isso é engraçado, mano. Isso é funny. Isso é bem engraçado. Tipo, ok, como é que A a gente vai Rússia- afetar tipo, a a Rússia população não russa pode ver e porno agora. não podem bater pivis à pala do Pornhub? Pronto. Tem que ir aos outros sites. Ai, caraças. Mas isto é Nice. actually cute. Yeah. Não, afeta na mesma. De forma irrisória. O Epá, Putin. não, este afeta mais. Sim, este afeta mais. Estamos a falar de soldados, testosterona. Sim, blá, blá, exato, blá. yeah. Certo, mas pronto. Em termos do Deve haver pessoas ridículo. que só sabem do Pornhub. Acham que a Sim, mas eu pornografia é estou o a falar- Pornhub só. True. E agora Mas onde é eu que estou a arranjo falar, tipo, pornografia? Não há mais Não há nada. mais nada na internet. Não há mais nada na internet. Era pornhub.com. Caraças, pá, e agora? E agora? Tinha conta, comentava em todos os vídeos, já estava na comunidade. Tinha lá os meus favoritos. Sim. Tinha lá os favoritos. Ucranianas molhadas 9. Sites de vídeos mais visualizados, Pornhub e depois YouTube. Às vezes queria ir para um e ir para o outro sem querer. É. God. Já estava na página principal, homepage, Pornhub. Yeah. Isto é actually cute. Isto faz sentido. Mas faz sempre sentido para a própria marca. Não há tipo aqui uma tentativa. Sim, claro. A própria marca, eles têm um grande sentido de humor, porque eles passam a vida a fazer este tipo de campanhas e cenas. Eles até são interventivos no Twitter e tudo e têm saídas fortes. Ou seja, isto é um marketing. É um marketing forte, vendem-se Sim, bem. é, não é? é. Só que eles sabem perfeitamente que o impacto que eles estão a ter não é tipo para visar o fim da guerra. Não, claro. Muito mal estaria ao mundo. Muito mal estaria ao mundo, ou gente de assinalar virtude, dessas tochas olímpicas de moral que vocês são. Cá, muita gente ainda diz que o problema dos confrontos é a Ucrânia estar a repostar os ataques da Rússia, porque temos que lidar com tudo com o diálogo. Ah, Porque claro. negociar e diálogo é que Sim. leva à paz. A Ucrânia tem que parar com este orgulho, já chega, o mundo já percebeu. Sim, eu sim, li isto, porque a Rússia vai parar, né? Se a Ucrânia parar, a Rússia também para. eu li isto, É. mas pronto, enfim. É. Depois temos outra situação de hashtag cancelar a Rússia que faz sentido, apesar de eu já comportar aqui no âmbito de greves que visam atacar a entidade patronal, mas que lixam é o contribuinte, que lixam é o consumidor. Que é o quê? Que é a FIFA impedir a Rússia de participar nos playoffs de acesso ao Euro Mundial, Mundial, é. ao Mundial. Ah, foi mesmo. Tipo aí- Impediu. Sim, Ah, ok. os jogos estão adiados. Ah, ok, estão adiados. Estão adiados, mas eles entretanto também já impediram. Eles já impediram as equipas russas, os clubes russos, de participar nas competições europeias Ah, pois. que estavam, onde estavam. Acho que era o Spartak mesmo que ainda estava na Liga Europa, acho eu. Ei, caraças. E acho que o Leipzig assim tem mais uma Yeah. chance de não sei do quê. Yeah, pronto. E faz mais sentido porquê? Porque principalmente a seleção do que propriamente os clubes, porque essa é outra. Porque a seleção efetivamente sabe-se a importância que o Kremlin dá às conquistas desportivas Sim. associadas à nação. Yeah. E aí, direto ou indiretamente, mexe no dinheiro, principalmente quando ainda mais, se calhar, mais evidente ou mais, como é que eu ia dizer, mais eficaz do que tirar as equipas e a seleção russas foi acabar com o patrocínio da Gazprom. Aí sim estamos a falar de uma medida que sim senhor. Yeah. Aí sim estamos a falar de uma medida que sim senhor. Yeah, privaram-se do dinheiro, tipo. Que eu volto a dizer, Yeah. isto é para inglês ver, porque assim que acabarem os confrontos, claro. os acordos aparecem de novo e não sei o quê. Claro. Por exemplo, o Schalke 04, que tinha o patrocínio da Gazprom, neste momento não tem na camisola. Só tem lá o nome do Schalke no meio da camisola. Yeah. Pronto, romperam, teoricamente falando, romperam. Acho que a Adidas rompeu o acordo que tinha o contrato que tinha com a Rússia para os equipamentos e assim sucessivamente. Mas isto para mim, para todos os efeitos, é tipo, epá, vocês reparem, o vosso soberano está a fazer merda, nós não podemos. Isto, vocês estão-nos a dar um layup, nós vamos fazer uma fundação na vossa cara, pedimos desculpa, mas vocês têm que compreender. Isto de conversa de bastidores. Mas agora, para efeitos
O que eu quero aqui dizer é da hipocrisia, da hipocrisia deste tipo de medidas é o quê? É, por exemplo, o que a EA fez equivale ao quadradinho preto, ao Blackout Tuesday, de quando o George Floyd morreu. E as empresas meteram um Sim. quadradinho preto nas redes sociais e disseram: Yeah. hoje não trabalhamos em solidariedade a George Floyd. Lembras-te disso? Sim, yeah, porque estava a ajudar, ué. Dude, I mean, Ressuscitou e tudo. bruh. Era só isto que eu queria. Eu nem queria falar necessariamente da guerra. Espero não ter falado necessariamente da guerra, apesar de termos falado. Sim, um sim, tema é o em volta à contexto. O guerra. contexto é guerra, sim. Pronto. É só para, pronto, para deixar também o alerta de que o povo não está a dormir. O povo não é estúpido. Yeah. E o povo não papa todas as merdas que são feitas e ditas. Porque há muito tempo que o povo não anda num circo romano. Não como o povo que está habituado à festa de 3 dias e pão e água. Mas o povo anda assim no circo romano porque já está mais habituado do que nunca a ser lá o gladiador lá no meio. É mais por aí. Mais alguma coisa a acrescentar? Não, parece-me bem. Então está tudo, meu. Tá. Ai, caraças, tá. Yeah. Então vá. Deus. Tchau. Banha da cobra, banha da cobra, Banha da cobra. banha da cobra, banha da cobra, banha da cobra, Banha da cobra. banha da cobra, banha da cobra. Banha da cobra.